Olá, amigos, paz a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Ensaio Direto. Que bom poder estar aqui novamente depois desse tempo aí sem poder comentar vídeos, sem falar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas hoje eu tenho essa oportunidade e eu não poderia deixar de comentar sobre os ocorridos aí com o ex-ajudante de ordem, né, do presidente Bolsonaro, então Mauro Cid, e sobre tudo que tem envolvido, né, sua prisão, essa questão dessa delação, e sobre os áudios vazados que, né, causaram aí um enorme barulho na mídia social e em todos os meios de imprensa, né. Vou, nesse momento, colocar os áudios aí para você estar ouvindo, fazendo o seu julgamento, e após eu volto aí com os comentários. Valeu! Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que podia ter sido assim, eu estava mentindo. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração, sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado nessa associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos pra você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei naquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei: o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes no caso do governo. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Então, eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pensa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí, o político é até bom, essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as penas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E aí vou dizer, os magrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos estão pegando quantos? Bom, você ouviu os áudios do Mauro Cid aí conversando com alguém, né, com quem ele mandou essas mensagens aí, e de alguma forma ele estava ali desabafando, e é uma conversa privada que é guardada sobre sigilo, né? Existe uma lei que protege todas as mensagens privadas, desde uma carta a uma ligação telefônica ou uma mensagem instantânea. Todas esses meios de comunicação, eles são guardados pela lei como teor de privacidade, que só pode ser quebrado, né, com ordem judicial. Diante disso, a primeira pergunta que me suscita em relação aos áudios do Cid é: como esses áudios foram vazados? A pessoa que ele enviou compartilhou esse áudio com outras pessoas, né? Assim, e aí houve esse vazamento, né? Porque a Veja, que foi a mídia aí que teve acesso, ela não pode divulgar a fonte que vazou os áudios, porque ela tem o direito de guardar o sigilo da fonte. Mas essa pergunta ela é muito relevante.
alguém vazou esse áudio, né, ou esses áudios, ou será que o telefone do Mauro Cid estava com o grampo e aí interceptaram essa conversa? Então essa é uma primeira pergunta que eu faço. E se ele estava aí com o grampo e foi vazada essa conversa, a pessoa que teve acesso a essas conversas, qual vantagem ela teve em ter vazado isso para a mídia, para a imprensa? Então todas essas questões, do meu ponto de vista, elas são extremamente relevantes. O segundo ponto com relação a isso é que se era uma conversa privada e ela foi vazada, ela perde totalmente a sua condição de prova material. Por quê? Porque não pode ser reconhecido, né, como prova alguma uma conversa fechada, uma conversa privada que foi vazada sem a autorização dos autores da conversa, né? Então ela não pode ser usada para absolutamente nada. Enfim, nós estamos aí em tempos completamente fora do que se poderia dizer Estado Democrático de Direito, né? E aí por isso nós estamos vendo aí todos esses absurdos com relação ao que está acontecendo. E aí, dentro das declarações do Mauro Cid, o Mauro Cid coloca pontos aí muito fortes e muito relevantes. Por quê? Porque, segundo as suas narrativas, né, segundo as suas declarações, a forma como foi conduzido o depoimento é como se, de alguma forma, ele estivesse sendo forçado ou induzido a dar respostas que corroborassem com uma narrativa que já está pronta, né? Ou seja, tudo que ele falasse, mesmo que ele falasse sendo verdade, não seria aceito e ele teria que falar segundo aquilo que eles já queriam, para que, junto com essas declarações dele nos seus depoimentos, corroborassem com a narrativa que já está pronta. Isso é muito perigoso e é muito complicado, né? E também as suas próprias falas com relação, né, ao ministro Alexandre de Moraes, porque, segundo as declarações do Mauro Cid, o julgamento e a sentença, ela já está pronta. Ele só precisa ter o material que justifique, né, o que já está na cabeça dele. Então isso é muito complicado, porque assim, não são investigações que colhem provas materiais que vão te apresentar essas provas, para que em cima dessas provas você tenha que realmente ser confrontado, e na forma que você for confrontado, a verdade venha a surgir. Não é assim que está sendo conduzido as investigações nem o inquérito. A forma como tudo tem acontecido é que estão trabalhando, conduzindo, né, os depoimentos para corroborarem, para produzirem aí sim uma narrativa que justifique prisões e, assim por ser, as condenações, né? E tudo isso com o apoio da mídia, para que mova a opinião pública a favor de tudo isso que está acontecendo. O que eu posso dizer sobre isso? Que tudo isso só demonstra que nós hoje não estamos mais dentro de um Estado democrático de direito. O Brasil, ele já não é mais uma democracia, né? Nós estamos sob um estado de exceção, em que tudo que for dito, né, pode de alguma forma aí te colocar numa situação muito complicada. E isso que, né, está sendo dito aí por muitas pessoas, até mesmo pessoas do direito, né, pessoas que conhecem bem a legislação, que conhecem bem a justiça, estão de acordo com isso. Então é muito complicado. Nós vivemos hoje num país como é o Brasil, e tudo que nós temos que aí buscar é ter esperança aí que essa situação possa ser revertida. Existem condições para isso, existem meios que estão sendo trabalhados para isso, e nós vamos ter que aí pedir aí para que haja aí, né, uma intervenção inclusive divina, para que realmente essa situação se reverta. E cabe, quanto mais nós estivermos aí munidos de informação, para que a gente entenda realmente como nós estamos. E aí um ponto que nós devemos entender é que se essas pessoas, como um coronel do exército, que no caso dele
as ações dele foram feitas enquanto ele estava servindo ao país, se as ações dele, que ainda que sejam crimes, não poderiam estar sendo julgados por um júri civil, ele deveria estar sendo julgado por um júri militar. Se fosse para ser sobre um júri civil, ele deveria estar sendo julgado por um júri de primeira instância, porque ele não tem foro privilegiado. Se todas essas prerrogativas estão sendo quebradas, né, por uma pessoa que tem uma certa hierarquia, que está dentro de uma hierarquia e nada disso está sendo respeitado, a pergunta que você tem que se fazer: o que vai acontecer você como cidadão comum? Se não há justiça, né, para aquelas pessoas que deveriam esperar mais da justiça, imagina para nós, cidadão comum, ok? Então, fique com essa perspectiva, analise e espero que você possa compartilhar esse vídeo, me ajudar aí, né, dando o seu gostei ou o seu não gostei e com os comentários que ajudam a fazer com que esse vídeo tenha mais relevância. Valeu? Obrigado. Nossa voz.